Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Heleninha e Eugênio começam a perceber que há algo de muito estranho no comportamento de Celina. As atitudes evasivas, as respostas contraditórias e o nervosismo constante chamam a atenção do casal. Durante uma conversa informal, Heleninha troca um olhar cúmplice com o marido e diz em voz baixa: "Você reparou como a Celina está agindo ultimamente? Sempre desviando o assunto, sempre tentando parecer mais envolvida do que realmente está." Eugênio assente, pensativo. Está mentindo. E muito mal, por sinal. Não sei qual é o jogo dela, mas algo me diz que não é coisa boa. Enquanto isso, Renato enfrenta um dilema ético. Para salvar a agência Tomorrow da falência, ele se vê obrigado a aceitar as exigências de Marco Aurélio para garantir a assinatura do contrato com a TCA. Sentado em sua sala, sozinho, ele passa as mãos pelos cabelos, visivelmente incomodado. "Estou vendendo minha alma", murmura para si mesmo. Mas o que mais posso fazer? É isso ou ver tudo que construí ir por água abaixo? O peso da decisão o consome, e ele sente a pressão de todos os lados. Ao mesmo tempo em que tenta manter a fachada de executivo seguro, por dentro, Renato está dividido entre o orgulho e a necessidade. Na Paladar, Raquel conversa com Poliana sobre os rumos da empresa. A convivência entre as duas tem se tornado mais leve, e juntas começam a analisar a importância da imagem pública do restaurante. Raquel, sempre prática, vai direto ao ponto. "Precisamos de um assessor de imprensa, alguém que saiba lidar com os jornalistas, com as redes sociais, com as fofocas. A imagem da Paladar precisa ser protegida e também valorizada." Poliana concorda com a ideia, animada com a possibilidade de profissionalizar ainda mais o negócio. No meio da tarde, Raquel recebe uma ligação de Ivan. Ele informa que Bartolomeu pediu demissão da TCA. A notícia a surpreende. "Bartolomeu saiu?" Ela pergunta, sem esconder o espanto. "Isso muda muita coisa." A saída do executivo da empresa aérea levanta questionamentos e abre possibilidades. Raquel reflete sobre o que isso pode significar para seus planos futuros. Enquanto tudo isso acontece, Afonso e Maria de Fátima chegam de viagem. O retorno do casal movimenta o ambiente. Maria de Fátima, como sempre, faz questão de se exibir, desfilando com suas malas caras e um bronzeado impecável. Já Afonso parece mais contido, observando tudo com um olhar desconfiado, como se pressentisse que algo grande está prestes a acontecer. "Espero que não tenha perdido muita coisa enquanto estive fora", comenta Fátima, olhando ao redor, como quem já sente cheiro de novidade no ar. E de fato, perdeu. Porque muita coisa está prestes a mudar. A verdade, quando vem à tona, pode ser tão cortante quanto uma lâmina. E Odete, acostumada a estar sempre no controle, não imaginava que a traição viria de dentro de casa. Nos próximos capítulos, a bilionária da TCA finalmente descobrirá que sua própria irmã, Celina, é sócia de Raquel na Paladar, restaurante que ela tanto despreza. A revelação provocará um verdadeiro terremoto emocional e familiar, e como sempre, Odete não deixará barato. Tudo começa após a queda de Maria de Fátima. Desmascarada por Afonso, que a flagra nos braços de César, a influenciadora se vê encurralada e expulsa da casa de Celina, onde vinha se hospedando desde o início de sua ascensão social. Revoltada com a humilhação, Fátima decide jogar uma última bomba antes de sair, e mira diretamente no ponto fraco de Odete. De frente para a matriarca, Fátima lança o veneno com um sorriso frio nos lábios. "Sabe, dona Odete, não sou só eu que estava mentindo nessa casa. A diferença é que a minha mentira foi por paixão. Mas teve gente aqui que mentiu para a senhora por muito mais. Por interesse, por conveniência." Odete, sem paciência, ergue as sobrancelhas. "Fale logo o que tem para falar, sua insolente. A minha mãe só conseguiu comprar a Paladar porque teve uma mãozinha poderosa. Adivinha de quem? Da sua irmãzinha adorada, Celina." A empresária congela, como se tivesse levado um tapa no rosto. Fátima continua, cruel. "É isso mesmo. A senhora vive dizendo que Raquel é uma aproveitadora, que destruiu a vida da sua filha, mas não sabia que sua própria irmã é sócia dela? Pois agora sabe." Atônita, Odete gira nos calcanhares e encara Celina, que havia acabado de chegar no ambiente. O silêncio é cortante. Celina, já sem saída, tenta manter a compostura. "Odete, eu posso explicar." "Não, não pode", interrompe Odete, a voz trêmula de raiva. "Não tem explicação possível para isso. Você..."
Você sempre foi falsa, mas agora ultrapassou todos os limites. Eu não fiz nada contra você. O que eu faço com meu dinheiro não te diz respeito. Rebate Celina com firmeza. Mas Odete está transtornada. Claro que diz. Ser traída por uma irmã muda tudo. Pode falar o que quiser de mim, mas entre nós duas, você sempre foi a pior, Celina. Eu nunca enganei ninguém. Agora você sempre agiu nas sombras. Sempre foi traiçoeira. Celina tenta manter o controle, mas está visivelmente abalada. Odete, porém, não recua. Ao contrário, finca o pé e muda o tom para algo mais calculado. Quero saber agora, qual é a sua porcentagem na sociedade com Raquel? Por que isso importa? Questiona Celina tensa. Odete se aproxima, olhando-a nos olhos com desprezo. Fala, vaca. Ou você prefere que eu suba agora no quarto da Heleninha e conte tudinho para sua filha? Que você foi a responsável por ajudar a mulher do Ivan a enriquecer? A ameaça surte efeito imediato. Celina empalidece e, com a voz embargada, responde. 65%. Eu sou dona de 65% da Paladar. Odete dá um sorriso frio, satisfeito. Então vai fazer o seguinte, vai me vender sua parte, e vai me vender por um valor simbólico, R$ 1 se quiser. Ou quer que a Heleninha saiba da verdade pela minha boca? Desesperada, Celina baixa a cabeça. Tá bem, eu vendo. Pelo preço que você quiser. Só não fala com a Heleninha. A bilionária saboreia sua vitória com sarcasmo. Parabéns, Celina. Você finalmente fez a escolha certa. A florista abaixa os olhos, sentindo-se humilhada, derrotada não só como sócia, mas como irmã e mãe. Odete, triunfante, vira-se para sair da sala, deixando um rastro de tensão no ar. Fátima, ainda presente, sorri com gosto. Sua vingança estava completa. Mas no fundo, por trás daquele tom vitorioso de Odete, também havia dor. A dor de ver sua irmã preferir Raquel, a mulher que ela mais odeia, em vez de manter a lealdade familiar. E no olhar de Celina, um ressentimento silencioso nascia, porque, apesar de ter se curvado, ela sabia, aquela guerra ainda estava longe de terminar. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, em uma conversa reservada, Marco Aurélio relembra a Leila que a clínica de estética que os dois administram não passa de uma fachada para suas verdadeiras atividades. Não esquece, Leila. Aquilo ali é só para manter as aparências. A gente não pode se dar ao luxo de ser descuidado agora, avisa ele, com o tom controlado, mas ameaçador. Leila, tensa, compreende a gravidade das palavras do marido e decide manter o disfarce com mais rigor. Enquanto isso, Vasco compartilha um desejo antigo com Consuelo: arrendar o bar que pertencia a Poliana. Nostálgico, ele lembra dos bons tempos e diz que gostaria de dar uma nova cara ao local, mantendo o espírito acolhedor, mas com uma proposta moderna. Consuelo o encoraja a seguir com o plano e promete ajudá-lo no que for preciso. Na Tomorrow, o clima é de tensão. Renato confidencia a Solange que a agência está por um fio. A crise financeira ameaça encerrar de vez as atividades da empresa. Em uma tentativa desesperada de conter os custos, Renato toma uma decisão drástica. Demite Bartolomeu e Marieta, dois funcionários antigos e leais, o que deixa o ambiente ainda mais abalado. Apesar das dificuldades, Solange se mostra determinada a ajudar. Inspirada, ela desenvolve um projeto de revista de bordo para a TCA, propondo que Renato apresente a ideia como uma forma de salvar a Tomorrow. É uma proposta moderna, cheia de estilo. Pode ser a virada que vocês precisam, diz ela confiante. Renato, embora desconfiado no início, começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Paralelamente, Raquel passa por uma verdadeira transformação. Disposta a deixar para trás os últimos acontecimentos conturbados, ela renova o visual com corte de cabelo novo e um figurino mais ousado e elegante. A mudança chama a atenção e representa o recomeço de uma nova fase, tanto pessoal quanto profissional. E os frutos não demoram a aparecer. Raquel fecha contratos importantes para a Paladar, consolidando sua presença no mercado gastronômico. Em outro ponto da cidade, Tiago e Fernanda se deixam levar pelo momento e passam a noite juntos. O envolvimento, que vinha se intensificando aos poucos, finalmente se concretiza, e ambos acordam com sentimentos mistos de surpresa, desejo e expectativa. De volta a Paladar, uma tensão inesperada toma conta de Celina quando Heleninha, curiosa, questiona sobre as pastas que a tia segura nas mãos. Essas pastas
São da Paladar, não são? Pergunta a jovem, intrigada. Celina disfarça o nervosismo, tenta mudar de assunto, mas o desconforto é evidente. O que estará escondido por trás daqueles documentos? Para complicar ainda mais as coisas, Renato recebe uma visita nada agradável de Marco Aurélio, que o surpreende com uma chantagem cruel. Ou você faz o que estou mandando, ou periga tudo vir abaixo, ameaça Marco, deixando Renato atônito e sem saída, mais uma vez encurralado pelas maquinações do sogro. A máscara de Maria de Fátima está prestes a cair de forma humilhante e definitiva nos próximos capítulos. A jovem influenciadora, que subiu na vida às custas de mentiras e manipulações, finalmente será desmascarada por Afonso, seu marido milionário. E o flagra promete ser explosivo. Tudo começa quando Solange e Sardinha, cada vez mais desconfiados do comportamento de Fátima, decidem unir forças para descobrir a verdade. Solange, que já foi apaixonada por Afonso e ainda guarda sentimentos por ele, hesita em fazer algo que possa machucá-lo diretamente. Mas Sardinha, inconformado com as atitudes traiçoeiras da moça, toma uma atitude por conta própria. A investigação dos dois leva a uma descoberta estarrecedora. Fátima está mantendo um caso com seu ex-namorado, César Ribeiro, o modelo ambicioso que ela dizia ter deixado no passado. Pior ainda, os encontros são frequentes e acontecem em um flat luxuoso alugado especialmente para esses momentos. Sardinha, revoltado com a traição, decide que Afonso precisa saber da verdade. Sem pensar duas vezes, ele aparece de surpresa na TCA para falar com o empresário. Nervoso, mas determinado, joga tudo no ventilador. Afonso, já faz um tempo que eu vi a Fátima entrando num apart-hotel com o César. No momento, fiquei tão chocado que nem consegui tirar foto. Mas eles estavam juntos, agindo como se fossem um casal. Depois descobri que, enquanto vocês estavam na Europa, o César também esteve por lá. Não sei se em Paris, mas ele mesmo contou para Solange que passou uma temporada na Europa. Afonso, incrédulo, sente o chão sumir sob seus pés. O rosto endurece, a respiração acelera. Ele agradece friamente e volta para casa sem dizer mais nada. Mas a dúvida se transforma em fúria conforme começa a vasculhar os pertences de Fátima. Entre papéis, recibos e envelopes esquecidos, ele encontra o que precisava: uma conta de aluguel em nome dela no Airport Pier Village, um flat luxuoso no centro da cidade. Pier Village? O que ela está fazendo nesse lugar? Murmura, cada vez mais convicto da traição. Sem perder tempo, ele pega as chaves do carro e segue direto para o endereço. Cruza o saguão com a confiança de quem sabe o que está prestes a encontrar. Acena para a recepcionista com um sorriso gélido, entra no elevador e sobe. No apartamento, enquanto isso, Fátima e César vivem um momento de intimidade, entregues um ao outro, como se nada pudesse tocá-los. A campainha toca e César, distraído, vai atender com a camisa ainda aberta. Quando abre a porta, dá de cara com Afonso. O choque é instantâneo. Fátima, seminua na cama, fica lívida. "Afonso?" exclama num misto de surpresa e pavor. Afonso entra com passos firmes, encara os dois e cospe a verdade como uma flecha. "Acabou, Fátima. Você me enganou esse tempo todo. Estava na cama com o seu ex-namorado, achando que nunca ia ser descoberta." "Pelo amor de Deus, Afonso. Não é o que você está pensando." Tenta justificar a moça, com sua habitual cara de sonsa. "Cala a boca!" grita Afonso com os olhos vidrados de raiva. A explosão de fúria assusta até César, que tenta intervir. "Calma, cara. Que é isso? Eu não transo violência", diz o modelo, erguendo as mãos em gesto de paz. "Não transa violência, mas transa com a minha mulher?" rebate Afonso, antes de acertar um soco seco no rosto de César, que cambaleia e cai no sofá. Fátima tenta correr até Afonso, mas ele recua, enojado. "Você destruiu tudo, Fátima. Tudo o que a gente construiu, se é que você algum dia sentiu algo verdadeiro por mim." Ela tenta se recompor, mas a humilhação já está feita. Afonso vai embora sem olhar para trás, deixando Fátima em prantos e César sangrando no rosto. O reinado da golpista começa a ruir, e o que parecia uma vida de luxo e estabilidade vira um castelo de cartas desmoronando diante de todos. Nos bastidores, Solange observa com tristeza, sabendo que a verdade foi exposta, mas que as feridas que virão a seguir serão profundas. Sardinha, por outro lado, sente que fez a coisa certa. Era isso ou deixar ele viver enganado para sempre, diz a si mesmo. A partir desse momento nada será como antes para Maria de Fátima.
Sua máscara caiu. E com ela, o mundo perfeito que ela tanto lutou para forjar à base de mentiras. O guardado casamento de Maria de Fátima e Afonso finalmente acontece, envolto em luxo, ostentação e uma atmosfera de pura celebração. Com um vestido deslumbrante e um sorriso triunfante no rosto, Maria de Fátima realiza o sonho de subir ao altar ao lado de um dos homens mais ricos e influentes da sociedade carioca. A cerimônia, repleta de convidados ilustres e flashes por todos os lados, é o ápice de sua escalada social, marcada por ambição, traições e manobras friamente calculadas. Enquanto os noivos celebram o enlace, do outro lado da cidade, o caos toma conta da Paladar. Raquel e Poliana, aflitas, correm até o restaurante ao serem informadas de que o desumidificador da casa está em chamas. Ao chegarem ao local, se deparam com um cenário desolador. Uma fumaça densa invade o salão, funcionários tentam controlar o fogo, mas o estrago já é irreversível. Raquel, tomada pela emoção, segura as lágrimas ao ver seu sonho virar cinzas. Poliana, ainda tentando manter a calma, rapidamente entende a gravidade da situação. A queima comprometeu todos os produtos estocados e equipamentos essenciais. No mesmo instante, Solange, que comparece à recepção do casamento com um sentimento misto de indignação e curiosidade, decide confrontar Maria de Fátima. Determinada a expor a verdadeira face da agora senhora Lambertini, Solange se aproxima e, sem rodeios, dispara acusações duras sobre o passado da jovem, mencionando chantagens, manipulações e a destruição da própria família. O que Solange não imagina é que sua conversa está sendo discretamente gravada por um dos convidados, amando de Maria de Fátima, que, esperta, sempre se cerca de precauções. Afonso, percebendo o tumulto e não querendo que nada estrague sua festa perfeita, ordena que o segurança retire Solange imediatamente do salão. A moça é escoltada até a saída, humilhada e revoltada, sem ter tido a chance de dizer tudo o que queria. Enquanto isso, Odete, cada vez mais arrogante, não perde a oportunidade de destilar seu veneno. Em um dos salões do evento, ela destrata Fernanda com palavras frias e humilhantes, deixando claro que não a considera digna de conviver com sua família. Fernanda, ferida, mantém a postura, mas a tensão é visível em seu olhar. Do lado de fora, Poliana finalmente consegue uma atualização e, com o semblante carregado de angústia, dá a notícia devastadora a Raquel. Tudo o que elas tinham na Paladar foi perdido. O fogo consumiu não apenas equipamentos e ingredientes, mas também o esforço de meses, talvez anos de dedicação. Raquel, em choque, tenta compreender como recomeçar diante de tamanho prejuízo. Enquanto a dor de um se intensifica, a alegria de outros só cresce. Maria de Fátima e Afonso embarcam para Paris em lua de mel, cercados de luxo e com planos de passarem uma temporada entre os círculos mais nobres da Europa. Para ela, é como um final de conto de fadas, o prêmio por ter vencido a batalha pelo prestígio e poder. Odete, por sua vez, também aproveita o momento para deixar o Brasil. Ao lado de Walter, embarca rumo ao velho continente com planos misteriosos, talvez até mais ambiciosos que os da própria filha. Sua partida, porém, não impede que ela continue controlando seus aliados à distância, mantendo os fios do seu império bem amarrados mesmo em outro continente. Com a passagem de tempo, novas realidades se impõem. Raquel, agora mais madura e resiliente, é vista desmontando as últimas estruturas do restaurante. A Paladar, antissímbolo de suas conquistas, será assumida por ela definitivamente. Mesmo diante das perdas, ela não se entrega. Com a força que sempre demonstrou, arregaça as mangas para começar do zero mais uma vez. É nesse momento de mudanças que Celina, já de volta ao Brasil, surge com uma novidade que promete mexer com os rumos da trama. Ao encontrar Odete, ela a informa de que Heleninha está de volta ao país. A revelação deixa Odete apreensiva. Afinal, Heleninha carrega uma história marcada por conflitos familiares, escândalos e uma luta intensa contra seus próprios demônios. Sua volta pode significar o reabrir de feridas ou, talvez, a chance de uma redenção. Pouco tempo depois, Heleninha se encontra com Celina e, visivelmente mais centrada e serena, compartilha uma notícia inesperada. Ela está casada com Ivan. O anúncio surpreende Celina, que logo percebe que há algo diferente na amiga. A mulher antes fragilizada agora parece determinada, segura de si e disposta a retomar as rédeas da própria vida. O reencontro entre elas simboliza um novo ciclo. Enquanto uns perdem tudo e outros mergulham em ilusões de grandeza,
Há quem renasça das cinzas e reconstrua sua própria história. Em meio a festas, tragédias e reviravoltas, a vida segue, e a roda do destino continua girando com força, como sempre acontece em Vale Tudo. O público acompanhará um verdadeiro jogo de manipulação e chantagem envolvendo Celina, Fátima e Afonso. Disposta a proteger o sobrinho e também seus próprios interesses, Celina armará um plano arriscado, mas engenhoso, para desmascarar a verdadeira intenção da influenciadora golpista. Tudo começa quando Fátima, cheia de si, anuncia publicamente que está grávida de Afonso Reutemann. A notícia, longe de comover Celina, acende um alerta na socialite. Isso porque, há poucos dias, ela descobriu que Fátima está tendo um caso extraconjugal com César Ribeiro. Convencida de que Afonso não é o verdadeiro pai da criança, Celina decide confrontar a nora de forma implacável, e para isso não mede esforços. Com frieza calculada, Celina inventa uma mentira devastadora, a de que Afonso é estéril. Fátima, eu tenho certeza de que esse bebê não é um Reutemann, diz ela, encarando a jovem com desprezo. O meu sobrinho teve cachumba aos 8 anos. O Afonso é estéril, incapaz de gerar filhos. Fátima empalidece, mas tenta manter a pose. Para tornar a farsa ainda mais convincente, Celina mostra um suposto exame médico, falsificado, que comprovaria a infertilidade do sobrinho. Está aqui o laudo. Esse filho que você está esperando pode ser de qualquer um, menos do Afonso, dispara com frieza. A golpista tenta rebater, mas é evidente seu nervosismo. O castelo de cartas que ela construiu começa a balançar. Encurralada, Fátima tenta se esquivar, mas acaba revelando, mesmo sem querer, o que Celina já suspeitava. Calma, Celina, eu não falei nada disso. Faltam meses para eu completar 2 anos de casada. E só depois disso é que tenho direito aos dólares. Eu não vou sair desse casamento sem nada. A admissão é a peça que faltava para Celina concluir sua armadilha. Com um sorriso cínico no rosto, Celina a lembra da cláusula de fidelidade presente no contrato de casamento. Ah, que pena! Mas você quebrou a cláusula de fidelidade, não é mesmo? Adulterou o acordo que você mesma assinou. E sabe o que isso significa? Que você vai sair deste casamento como entrou, com as suas mini-roupinhas e o seu talento para enganar os outros. Fátima fica furiosa com a ameaça e tenta virar o jogo. Ela se exalta e parte para o contra-ataque, ameaçando Celina. Se você fizer isso comigo, eu conto tudo para a Odete e para a Heleninha. Elas vão saber que você é sócia da Raquel na Paladar. Vai ser o fim da sua reputação, Celina. A ameaça, no entanto, não surte efeito. A dondoca nem se abala e retruca com altivez. Você realmente acredita que Odete me faria algo? Ora, Fátima, eu enfrentei coisa muito pior do que você com sua língua afiada e seus vestidos justos. Com a mesma elegância com que arquitetou a armadilha, Celina dá um ultimato. Um bastardo dentro da minha casa, eu não vou tolerar. Te dou até amanhã, Fátima, para pedir o divórcio e sair deste casamento com um mínimo de dignidade. Caso contrário, serei eu a resolver essa situação, e garanto que você não vai gostar da forma. Fátima tenta manter a pose, mas a insegurança é visível. Sua fachada de mulher controlada está prestes a ruir. O medo de sair do casamento sem os dólares que esperava a atormenta mais do que a vergonha. Ela percebe que, dessa vez, Celina a encurralou completamente. Por trás da frieza, Celina age por cálculo, mas também por uma espécie de justiça familiar. Para ela, Fátima nunca passou de uma arrivista, interessada apenas no status e no dinheiro dos Reutemann. Desde o início, ela sempre suspeitou das intenções da moça. Mas agora, com a gravidez supostamente ilegítima, tem em mãos a oportunidade perfeita para acabar com o jogo da falsidade. Sozinha em casa, Fátima sente o peso da chantagem. Ela sabe que não pode recorrer nem a César, que jamais assumiria um filho fruto de um caso clandestino. Tampouco pode confiar em Odete, que sempre a tratou com condescendência e já deu mostras de que não hesitaria em descartá-la se sua imagem pública estivesse em risco. A única saída seria manter a mentira, mas agora ela está fragilizada por dentro, e nas mãos de Celina. Celina, por sua vez, não pretende recuar. Dona de um estilo elegante e cruel, ela não apenas armou a farsa, como conduziu a confissão com precisão. Seu único objetivo agora é limpar o nome do sobrinho e eliminar Fátima da família com o mínimo de escândalo. A tensão entre as duas cresce, e o público, claro, poderá esperar mais embates intensos, reviravoltas e quedas de máscara, enquanto Celina prova que, quando se trata de proteger os seus,
e seus negócios. Não há mentira que ela não seja capaz de contar. Ela ganha novos contornos de tensão, alianças inusitadas e revelações surpreendentes. Celina toma uma atitude ousada ao propor a Raquel e Poliana uma sociedade fantasma na Paladar. A proposta é feita com discrição, pois Celina sabe que se Odete descobrir sua ligação com Raquel, a situação pode se tornar insustentável. Mesmo assim, ela acredita que a parceria pode ser vantajosa para ambas as partes e sugere uma estratégia para que a transação aconteça de forma oculta, sem despertar suspeitas na poderosa empresária Odete Reutemann. Enquanto isso, Solange se vê balançada pela presença inesperada de Afonso na agência Tomorrow. Ainda que tente manter a compostura, ela não consegue esconder o desconforto e a inquietação diante do ex-noivo prestes a se casar com Maria de Fátima. A tensão é perceptível e levanta questionamentos sobre os sentimentos que ainda podem existir entre eles. Odete, por sua vez, estranha ao perceber que Raquel está tentando entrar em contato com Celina. A ligação acende um alerta, e a empresária começa a farejar que algo pode estar acontecendo sem o seu conhecimento. Celina, ao perceber a curiosidade da mãe, disfarça e tenta despistar, afirmando que se trata apenas de uma ligação trivial. Mas Odete não é facilmente enganada e passa a observar os movimentos da filha com ainda mais atenção. Do outro lado da cidade, a doutora Ana mostra preocupação com o progresso do tratamento de Heleninha. A médica teme que a paciente ainda esteja emocionalmente vulnerável e ressalta a importância do apoio familiar para sua recuperação completa. O caso de Heleninha continua sendo um ponto delicado na história, com impactos profundos em várias relações da trama. Após refletir sobre a proposta, Raquel aceita as justificativas apresentadas por Celina e decide avançar com a sociedade para adquirir a Paladar. Ela vê na parceria uma chance de crescimento profissional e uma oportunidade de consolidar sua presença no mercado sem deixar de lado a estratégia de manter a aliança em segredo. Bartolomeu, atento aos bastidores da TCA, se mostra desconfiado ao ver documentos de contabilidade da empresa nas mãos de Leila. A situação parece suspeita, e ele começa a questionar os reais interesses de Leila, temendo que ela esteja envolvida em algo maior com Marco Aurélio. Em um momento de tensão máxima, Celina deixa Odete chocada ao revelar o verdadeiro motivo de um saque vultoso feito em sua conta bancária. A revelação promete abalar a confiança entre mãe e filha, gerando um novo conflito entre as duas. Enquanto isso, Raquel e Poliana visitam os espaços da Paladar para avaliar o potencial do investimento. A visita reforça o desejo de Raquel em tocar o negócio adiante, mesmo enfrentando riscos. E, por fim, Maria de Fátima chega ao altar ao lado de Afonso, em um casamento cercado por interesses e dúvidas. O enlace é marcado por olhares trocados, desconfianças e emoções contidas, deixando no ar a pergunta: será esse o começo de uma nova fase, ou o prenúncio de mais uma reviravolta? Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, uma reviravolta impactante abalará ainda mais as relações já fragilizadas entre os personagens. Maria de Fátima, movida por ciúmes, orgulho ferido e um desejo cego de vingança, descobrirá que sua grande rival, Solange, está grávida. E o pior, os filhos que ela espera são muito provavelmente de Afonso, seu próprio marido. A revelação cairá como uma bomba em sua vida e despertará nela um lado ainda mais cruel e calculista. Tudo começa após uma série de indícios que levam Fátima a ligar os pontos. Em conversa com César, seu comparsa e confidente, ela mostrará que está determinada a desvendar o mistério por trás da gravidez de Solange. Você lembra que o Afonso tem irmãos gêmeos, não lembra? Começa ela desconfiada. Gêmeos são genéticos. E agora, do nada, a Solange está esperando gêmeos também. Coincidência? Questiona. Mas o verdadeiro estopim para a desconfiança de Fátima será uma lembrança específica. Uma noite em que Afonso saiu para uma festa e só voltou no dia seguinte, dizendo que havia dormido na casa de um amigo. Na época, a desculpa pareceu convincente, mas agora, diante da gravidez da rival, Fátima começa a ver tudo com outros olhos. Aquele dia que o Afonso chegou de manhã, todo estranho, ele não dormiu na casa de amigo nenhum. Ele foi para a casa da Solange, dormiu com ela, afirma com fúria contida. César, um tanto desconfortável, tenta acalmar a amiga, mas a jovem está completamente tomada pelo ódio. Ao confirmar suas suspeitas, ainda que sem provas concretas, Fátima entra em colapso emocional. Para ela, Solange engravidar de Afonso é a maior humilhação possível.
Incapaz de lidar com a frustração, ela começa a arquitetar um plano cruel, fazer com que Solange perca os bebês. Seu pensamento se torna sombrio, frio, e ela começa a buscar formas de atingir a rival no que agora considera seu ponto mais frágil. Durante uma nova conversa com César, Fátima revela que descobriu que Solange é diabética e depende de um medicamento aplicado por uma caneta de insulina para manter a saúde durante a gestação. É nesse momento que ela expõe seu plano diabólico: adulterar a medicação da rival. Ela é diabética, não é? E usa aquela canetinha de remédio. Se eu trocar o conteúdo por água, ela perde esses bebês, afirma com frieza arrepiante. César, apesar de também estar envolvido em diversas armações e chantagens, se choca com a proposta. Que horror, Fátima! Responde, visivelmente perturbado. Mesmo ele, acostumado aos esquemas e planos escusos da aliada, se sente desconfortável com a crueldade da proposta. Mas Fátima não demonstra qualquer arrependimento ou hesitação. Ela destruiu o meu casamento, César. Me fez de idiota, riu da minha cara. Agora vai pagar. Com juros, afirma, com um olhar gélido e determinado. O plano de Fátima será desenvolvido em segredo, mas ela contará com a ajuda involuntária de um funcionário da clínica onde Solange faz acompanhamento. Ao subornar discretamente um auxiliar de enfermagem, ela consegue acesso à caneta de insulina da rival. Sem que ninguém perceba, ela substitui o conteúdo do medicamento por água estéril, acreditando que, com isso, causará um desequilíbrio na saúde de Solange e, consequentemente, a perda dos bebês. No entanto, o que Fátima não espera é que seu plano comece a desmoronar por conta de pequenos detalhes. Primeiro, Solange começa a se sentir mal, mas suspeita que algo está errado com a própria medicação. A equipe médica desconfia e decide investigar, colhendo o conteúdo da caneta para análise. O resultado é alarmante. Há apenas água no lugar da insulina. A notícia cai como uma bomba na clínica, e os médicos reforçam a vigilância ao redor de Solange. Enquanto isso, César, cada vez mais atormentado pela culpa, começa a considerar contar a verdade para evitar uma tragédia. Ele percebe que, caso os bebês realmente sofram algum dano ou Solange perca a vida, a culpa cairá não só sobre Fátima, mas também sobre ele, por ter se calado. Solange, por sua vez, mesmo sem saber a origem do atentado, começa a desconfiar de Fátima. A rivalidade entre as duas nunca foi segredo, e a tensão entre elas só aumenta com o passar dos dias. Solange, agora em repouso absoluto, tenta manter a calma, mas percebe que está no centro de uma disputa silenciosa e perigosa. Afonso, ainda alheio a tudo, começa a notar mudanças no comportamento de Fátima. Ela está mais fria, mais agressiva e passa a evitar qualquer conversa sobre filhos ou maternidade. Ao mesmo tempo, ele se preocupa com Solange, que insiste em não revelar o nome do pai dos bebês. Isso o intriga, já que, no fundo, ele suspeita que a recaída que teve com ela naquela noite possa ter tido consequências maiores do que imaginava. Com o cerco se fechando e a saúde de Solange sob monitoramento constante, a tensão atinge o ápice. Fátima percebe que sua tentativa falhou, mas não se dá por vencida. Se não foi dessa vez, vai ser de outra. Essa história ainda não acabou. Ameaça, em uma cena que deixa claro que ela ainda guarda novas cartas na manga. Esse arco da trama promete estremecer ainda mais os laços entre os personagens, trazendo à tona o lado mais sombrio de Fátima. A disputa entre ela e Solange extrapola os limites do orgulho e do ciúme e entra em um território perigoso, onde vidas inocentes estão em risco. Resta saber até onde Fátima está disposta a ir para eliminar quem ameaça sua posição, seu ego e seu casamento. E à medida que a data do nascimento dos bebês se aproxima, o público acompanhará com tensão cada passo desse jogo de manipulação, vingança e segredos, em que a verdade ameaça emergir a qualquer momento, com consequências devastadoras para todos os envolvidos. Raquel decide pôr um ponto final nos abusos da filha e expulsa Maria de Fátima de casa depois de mais uma discussão violenta. A atitude da mãe surpreende até que